Olá a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre o hino japonês e o brasileiro. Levando em consideração as Paralimpíadas, que iniciaram no dia 24 de agosto, os hinos nacionais ganharam mais destaque, e por isso pensamos em um bate-papo que nos desse a oportunidade de refletir tanto sobre o hino japonês quanto sobre o brasileiro. Meu nome é Narumito, sou mestrando do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP e irei mediar uma conversa entre os professores, professor Dr. Alexandre Uehara e a doutora Lilian Yamamoto. Um pouquinho sobre ambos, o professor Alexandre é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, atualmente é membro do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos e professor no curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. E também participa do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Pesquisador sênior do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Estudos sobre Ásia. A professora Lilian é doutora em Direito Internacional pela Universidade de Kanagawa, no Japão, e pós-doutora em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela USP. Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP também. Eu gostaria de iniciar o bate-papo com uma pergunta para o professor Alexandre. O hino japonês possui a letra mais antiga do mundo e se trata de um poema waka, composto por apenas 31 sílabas. Atualmente, o Japão vive uma democracia parlamentar. Por isso, alguns críticos acusam o hino japonês de ser um símbolo do imperialismo, militarismo e nacionalismo japonês. Então, qual a sua opinião, professor Alexandre? Obrigado pela apresentação, Narumi. Lilian, também é um prazer estar aqui contigo para a gente poder debater esse tema. E acho que é bem interessante, né, esse tema, porque, pensando no aspecto político do Japão, o Japão passa por um momento agora de ampliação da influência da direita conservadora japonesa, né? Já há alguns políticos no Japão que têm defendido isso. O próprio primeiro-ministro Abe, que saiu há pouco tempo do governo, ele era uma das pessoas ligadas a essa corrente mais conservadora. Ele defendeu muito a reforma da Constituição japonesa, tentando fazer o Japão voltar a seu estado normal. E aí, indo agora diretamente para a sua pergunta, né, o hino do Japão, ele tem um pouco dessa, vamos dizer, dessa marca, né, do nacionalismo japonês. E aí, o que eu vejo, né, o ponto importante é que os hinos, bom, genericamente falando, assim, de maneira mais geral, ampla falando, os hinos devem, assim, retratar a sociedade, né, o país, né, o espírito do país, a identidade do país. E o que eu vejo é que, neste momento, o hino japonês, ele não tem um consenso em termos de aceitação pela população, né? Então, nessa perspectiva, a gente pode entender que ainda não é, né, vamos dizer, o hino nacional no sentido mais amplo da palavra, porque uma parcela da população não aceita este hino como o hino que os represente. E por que isso, né? Um fator importante, bom, primeiro que o hino japonês ele é oficialmente reconhecido, mas até recente, né? Talvez não recente para você, não, que você é novinha, mas para mim é recente ainda, né? Ele foi oficializado em 99, né? Finalzinho do século passado, então tem aí 20 e poucos anos de oficialização do hino, né? O hino é a bandeira do Japão. Então, é um símbolo relativamente novo, né, para o país. E depois de, vamos dizer, uma década ou até mais do que isso, né, de discussões que aconteceram no Japão, começando ali pelo primeiro-ministro Yasuhiro Nakasone, né, que também era um nacionalista, uma pessoa um pouco mais conservadora dentro do aspecto político japonês, e ele que começou, então, trazer essa discussão para fazer com que o hino viesse a ser reconhecido oficialmente como um hino japonês, né? E por que só a partir dos anos 80 e 99 é oficializado? Porque como o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, e esse hino tinha muita vinculação com o Império Japonês, né? O imperialismo japonês. Então, a crítica que se faz ao hino e por que algumas pessoas no Japão, uma parte da sociedade,
não reconhece, é exatamente isso, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, com essa derrota, isso era relacionado, vinculado com o Império Japonês, e depois da Segunda Guerra, com a derrota do Japão, isso não deixou de ser utilizado como um símbolo, né, como um elemento da identidade nacional. Então, acho que isso é o ponto principal de crítica hoje, né? Lá nós tínhamos uma identificação, no ano passado, antes do final da Segunda Guerra, com o Império Japonês, e agora o Japão, uma cidade, como você mencionou, né, democrática, né, parlamentarista, e uma parcela importante da sociedade japonesa, eles querem se afastar dessa imagem do Japão militarista que teve até a Segunda Guerra Mundial, né? Quer se afastar desse imperialismo que o Japão teve até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um grande ponto. Então, eu vejo que, neste momento, o fato de ter essa crítica em relação à identificação do hino com o Império Japonês façam que o hino, de fato, não represente a totalidade da sociedade, né? Talvez alguns mais conservadores, alguns mais ligados ao nacionalismo japonês entendam que sim, mas é muito controverso. E, principalmente os educadores no Japão, professores, de maneira geral, têm questionado muito, né, a imposição disso, né, a imposição deste hino, porque o hino foi colocado, oficializado, sem uma discussão na sociedade, né? A sociedade não foi exatamente consultada sobre isso, apesar do primeiro-ministro Nakasone ter iniciado lá nos anos 80 a discussão. Ao final, o primeiro-ministro Obuchi, quando faz a oficialização, a sociedade entendia e entende ainda que essa decisão foi uma decisão de cima para baixo, né? O governo decidiu que seria o símbolo nacional e ficou, né? E aí começou a colocar leis obrigando que as escolas, que as pessoas, que os cidadãos tivessem que entoar o hino. E as pessoas não se identificam com isso, né? E como eu iniciei, né, a nossa fala, o hino tem que representar a sociedade, o cidadão precisa se sentir representado. Aí o governo impõe que o cidadão cante uma canção que não necessariamente ele se identifica, porque é o símbolo, né, do período imperial do Japão. Então, eu vejo que, neste momento, há ainda muitas controvérsias, né? Situações em que os cidadãos se recusam, né, alguns deles, por não se identificarem ou não identificarem este hino como um hino que os representa enquanto cidadão japonês, né? É lógico, é importante que haja, todos os países tenham os seus hinos, mas é importante que esses hinos, de fato, representem. Eu acho que não é algo que está um tanto quanto aberto. Lógico, com o passar do tempo, as resistências têm diminuído, né, porque isso vai se tornando meio tradicional. Mas quando você entra exatamente na discussão do conteúdo, do significado sobre o hino, isso ainda é um tema bastante controverso no Japão. Obrigada, professor Alexandre. Eu acho que o senhor resumiu bem, assim, selecionou pontos muito interessantes que nos ajudam a entender melhor o hino japonês. A segunda questão é para a professora Lilian. O hino brasileiro foi criado em 1831, época em que o país era império e mesmo com a república, o hino nacional se manteve. Se comparado ao japonês, o hino brasileiro é mais recente e extenso e rebuscado, devido à escola parnasiana que influenciava o período. Quais outras características do hino brasileiro poderiam ser ressaltadas? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, para estar aqui junto com o professor Alexandre. Narumi, muito obrigada, né, por nos convidar também. E com relação, né, ao hino brasileiro, a questão de identificação da população com relação a ele talvez não esteja sido tão discutida como no caso do Japão, porque o Japão teve esse passado imperial muito forte e que talvez traga algumas lembranças, né, que não se coadunam com os valores democráticos atuais. Mas veja que no caso do Brasil, né, a letra e a melodia do hino brasileiro não surgiram na mesma época. Então, veja que enquanto a melodia do hino foi tocada pela primeira vez na ocasião da abdicação do imperador Dom Pedro I, né, em 1831, como você já havia mencionado, a letra do hino brasileiro foi, na verdade, escrita em 1909, né, por Joaquim Osório Duque Estrada,
que foi aí um poeta, um crítico literário, e também teve uma breve passagem na carreira diplomática, sendo que a melodia é de Francisco Manuel da Silva. Então, houve uma movimentação, depois de 1831, para que houvesse um novo hino nacional, né? Tanto que com aí o advento da proclamação da República, em 1888, tivemos aí o Deodoro da Fonseca, que no momento governava o Brasil de maneira provisória. Ele acabou promovendo um concurso para a composição de outra versão do hino em 1889. E aí, como resultado desse concurso, que tiveram aí 36 candidatos, o vencedor foi Leopoldo Miguez, né? Mas veja que, apesar, né, do hino do Leopoldo ter aí ganhado o concurso, não houve aceitação do povo, né? Já que a melodia do Francisco Manuel da Silva já tinha se tornado extremamente popular desde 1831. Então, aí, o Deodoro da Fonseca, com uma manobra muito, assim, esperta, né, ele considerou esse hino vencedor do Leopoldo como sendo o hino da proclamação da República. Né? Então, se vocês procurarem, vocês conseguem ouvir tanto o hino da proclamação da República como aí o hino nacional. Aí vocês podem fazer esse comparativo para quem não ouviu ainda. Então, veja que a composição também, né, do Francisco Manuel da Silva, ele não tinha essa letra atual, né, que, como eu mencionei, foi regida apenas em 1909. Então, indo para a estrutura do hino em si, a gente tem aí uma demonstração edênica, digamos, né? Temos aí as palavras Brasil e Pátria, que são repetidas 7 vezes, cada uma, né, em todo o hino, denotando aí a exaltação ao solo brasileiro. Então, veja que o vocábulo pátria, por exemplo, ele vem sempre acompanhado de amada e idolatrada, enquanto a terra, né, é seguida do adjetivo adorada, né, em incentivo ao nacionalismo. Então, veja que o sentimento que se demonstra pelo hino é de amor à pátria, né, o estilo aí parnasiano que prevalecia na época, que demonstra aí a existência de vocábulos eruditos, né, em versões nas frases, tanto que quando as crianças vão aprender a cantar um hino, muitas vezes elas não entendem o que estão cantando, né, assim como os adultos. É necessário, então, procurar no dicionário, né, como característica desse vocabulário mais complexo. Então, veja que a brasilidade do hino destaca a vastidão territorial e elementos da natureza também. Então, quando a gente vai lá e ouve o primeiro verso mesmo, né, que ouviram do Ipiranga nas margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E aí fala do sol da liberdade, né, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Então, veja que também encontramos, né, com relação à referência à liberdade, já feita por uma metáfora da natureza, né? Então, o sol da liberdade, né, brilhou no céu da pátria nesse instante. Temos também aí algumas características geográficas, né, do país, falando sobre o formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro, gigante pela própria natureza, né, impávido colosso. Então, a gente observa que existem referências aí com relação à natureza, demonstrando ser uma declaração de amor pelo Brasil, né, e seu povo aí descrito como deitado eternamente nesse berço esplêndido. Então, como característica poderia aí, eu acho que demonstrar esse ode à natureza geográfica do país. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato dessas grandes mudanças aí políticas, né, durante esse Brasil imperial, não ter sido movida pelo povo, né? Era a oligarquia que movimentava. Então, o que a gente poderia citar como feito do povo dentro do hino, né? Não muita coisa. Então, aquilo, apesar disso ser super comum nos hinos mundiais, né? Geralmente eles destacam
a terra, falando que é a terra mais bela do mundo, né? Assim como a gente fala que Deus é brasileiro também, os outros povos também acabam destacando, né, essa superioridade, suposta superioridade aí geográfica. Acho que seria mais ou menos isso. Não, obrigada. Obrigada, professora Lilian. Eu acho que os dois ressaltaram pontos muito interessantes e históricos, assim, históricos, políticos, que interferem com certeza, né, nessa produção de hinos nacionais. A última pergunta, gostaria que ambos respondessem, pois é uma questão mais ampla e que envolve o hino japonês e o brasileiro. Em suas visões, o hino nacional brasileiro e japonês são capazes de representar os seus países, né? Ou são construções históricas e políticas que refletem o momento em que foram escritos? Uhum. Se quiser começar, professor Alexandre. Ok, tá bom, obrigado. Como a professora Lia vinha falando, né? No caso, comparando um pouco o hino brasileiro com o hino japonês, enquanto o hino brasileiro vai ressaltar mais as características do país, né, inclusive características físicas mesmo, no caso do Japão, o ponto é que assim o hino ele foca no imperador, né, como eu vinha dizendo, né, o hino está voltado para o Império Japonês e é uma reverência, né, uma contemplação ao imperador. E esse é o ponto que eu considero importante, né? Se o Brasil tem um problema do vocabulário, que é um vocabulário mais rebuscado, difícil de a gente entender, né? As crianças e os adultos não entendem, porque tem palavras que a gente não usa no dia a dia, né? No caso japonês, talvez o problema seja um pouco maior, ou mais profundo, porque é uma relação do hino com o imperador e não necessariamente com o país diretamente, né? Então, isso acho que causa maior dificuldade para uma parcela da sociedade hoje aceitar este hino, né, dado que na própria Constituição japonesa, após a Segunda Guerra Mundial, o imperador perdeu esta posição que tinha no passado. Então, até nesse sentido mais formal, vamos dizer assim, né, da própria legislação e do que é a política no Japão, o hino ele está meio que anacrônico mesmo. Então, como você colocou na pergunta, né, reflete um momento histórico do Japão naquele momento, né, e poderia eventualmente ter sido reformulado, mas isso é uma decisão do japonês, né? Eu estou aqui só colocando uma opinião, né? Mas, enfim, de fato, ele representa um momento histórico e que eu vejo que não reflete o que a sociedade, de maneira geral, pensa, exatamente porque tem um foco muito no imperador e não necessariamente na sociedade japonesa ou o que é a sociedade japonesa hoje. Então, nesse sentido, né? E outro dado que é interessante, o hino que é brasileiro, né, também é do século passado, bom, já na verdade 2 séculos atrás, né, nós já estamos no século XXI, a gente fica pensando no século XX, mas já é século XIX, né, e bem que a letra é um pouco mais recente, mas a música é mais antiga, como a professora Lina mencionou. E o hino do Japão é considerado um dos mais velhos, né, então, de fato, nós já estamos aí pelo menos há quase, bom, em termos de séculos, são 3 séculos, nós já estamos no 3º século de quando foi composta a letra, e eventualmente eu sei que hino é uma coisa difícil de ser modificada, porque representa, ele acaba se tornando tradicional para um país, né? Independentemente de você concordar ou não, concordância ou não, mas, enfim, é um tema que, para o Japão, eu creio que ainda tem um percurso longo até se tornar, de fato, né, um hino que represente o país, né? Não sei se ele vai se consolidar ou, eventualmente, né, até pela própria mudança que o mundo vem passando, a própria letra do hino japonês venha a ser reformulada, mas isso é a história que a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer. É isso, Lilian. Narumi. Eu já passo a palavra para a Lilian. Narumi. Isso. Fica à vontade, professora Lilian. Obrigada, Narumi. Obrigada, professor. Bom, essa questão, né? A pergunta tinha sido aí se o hino brasileiro e o japonês são capazes de representar os seus países, né? Ou são construções históricas e políticas que refletem o momento em que foram escritos. Veja bem, a gente se questiona muitas vezes se o governo representa o povo. O que dirá o hino? Começa já por aí. Mas eu acredito que as perguntas elas não são excludentes, né? Ou seja, elas tanto representam aquele contexto histórico em que foi produzido,
né, porque são construções históricas daquela época, então estilo parnasiano, por exemplo, né, que era o estilo utilizado, o literário daquele período, mas que pode continuar, sim, representando, né, o povo brasileiro. Então, veja que, obviamente, o hino nacional brasileiro, ele é sinal, ele reflete o momento em que foi escrito, né, e a melodia reflete aí um século antes até, né? Mas esse vocabulário, apesar de não ser utilizado nos dias atuais, né, ele deve ser aprendido, né, pelas crianças nas escolas. Com relação a isso, não vejo nenhum problema, né, porque aí a gente vê o exemplo, igual o professor Alexandre mencionou, que a maior questão do hino japonês seria porque faz saudação, na sua maior parte, ao imperador e não ao povo japonês, né, necessariamente. E existem hinos que acabam aí saudando os monarcas, por exemplo, God Save the Queen, né, da Grã-Bretanha, e também características de países aí ditatoriais, como, por exemplo, a Coreia do Norte, né, os hinos recentes aí da Coreia do Norte, eles não se referem ao povo norte-coreano, se referem aos ditadores, né? Então, veja que existem esses pontos comuns entre os hinos aí do mundo inteiro, mas que a grande parcela acaba celebrando mesmo a paisagem natural. Aí a gente vê alguns exemplos, por exemplo, hino dinamarquês, que acaba celebrando a terra amorosa, né? Os suecos aí chamam a sua terra de terra mais amada do mundo. Então, é algo muito comum utilizar esse tipo de ponto com relação à paisagem natural. Então, veja que o hino brasileiro, ele dessa mesma forma, é um ode ao território nacional, né, incentivando o patriotismo, né, só que, assim, se fosse para refletir necessariamente, né, a corrente de pensamento contemporâneo, o que deveria ser feito para modificar o hino brasileiro? Eu acho que aí deveria ser um hino que concentra a sua atenção especialmente no seu povo, ou seja, deveria incluir trechos aí que se pautassem na menção da inclusão social, né, um Brasil para todos, né, com a menção dos regionalismos, né, e também dos imigrantes que até surgiram após ou durante o período em que foi escrito, né, foi escrita a letra do hino nacional. Havia uma grande corrente imigratória, tanto que em 1908 a gente teve aí o primeiro navio, né, do Japão, Kasatomaru, vindo ao Brasil. Mas eu acho que, em termos gerais, é muito mais, digamos, seguro um hino se referir à paisagem natural, que, apesar da gente ter algumas modificações, ela pode ser mais durável, né? Com o tempo, do que se a gente se referir a governantes e sistema governamental, ou um ódio para determinado governante, como é o caso aí do Japão, essa menção maior com relação ao imperador. Então, eu acho que a característica que faltaria para o hino brasileiro seria esse destaque mais social, ou seja, um hino que seja feito para o povo, né, com uma característica mais democrática do que simplesmente um ode à natureza, que é algo comum em qualquer hino aí nacional de vários países. Acho que seria isso, Nami. Obrigada, professora Lilian. Eu acho que essa conversa nos deu muito o que pensar, né? Muitos problemas foram levantados e questões e a gente às vezes não pensa, esquece totalmente que o hino existe aqui no Brasil, lá no Japão, a não ser nesse momento, né? Como as Paralimpíadas, Olimpíadas. Então, acho que me sinto muito grata e feliz por essa oportunidade de me reunir com vocês dois. E espero mais encontros como esse. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Lili. Agradeço o convite de vocês, foi um prazer estar hoje aqui. Igualmente. Só comentar uma coisa rapidinho, é que no hino brasileiro tem um passado escrito lá que hoje a gente sente falta, né? Que com tantas queimadas, falta d'água e tudo mais, aquele berço esplêndido a gente sente falta, né? A gente gostaria de estar voltando para esses berços esplêndidos neste momento. Sim, exatamente. Nessa secura, né?
Mas obrigado, Armin, pelo convite. Obrigada a Obrigado. todos. Até a próxima. Até a próxima. É.